Olá, seja bem-vindo ao curso InDesign CC Arquitetura. Neste curso você aprenderá a usar o InDesign para fazer diagramações de pranchas de apresentação de projetos, portfólio e tudo que envolve a diagramação com o uso de textos e imagens. Aqui quem vos fala é o Alexandre Gonçalves. Eu sou arquiteto urbanista, sócio-diretor da AGA. Para conhecer nossos projetos, visite o site aga.arc.br. Você verá diversos projetos onde nós usamos o InDesign para diagramação de pranchas em concursos de arquitetura ou para apresentações em nível de anteprojeto. Bom, falando um pouco sobre os programas de design da Adobe, eu considero que esses 3 programas são fundamentais para os arquitetos. O Photoshop, que é um programa de tratamento de imagens bitmap, o Illustrator, que trabalha com gráficos vetoriais, e o InDesign, que é usado na diagramação de textos e imagens para apresentação. Pode ser em formato de pranchas, portfólio, revista, livro. E esse é o programa que nós veremos nesse curso. Se você não domina o Photoshop e o Illustrator, eu recomendo que faça também os cursos da AGA para esses programas. Falando agora sobre o cronograma de aulas, são 4 aulas. Na aula 1 faremos uma apresentação em pranchas A3, usando como exemplo um concurso de arquitetura, onde a AGA foi premiada com o 3º lugar. São os edifícios de uso misto em Santa Maria, no Distrito Federal. Nesse mesmo concurso, nós tivemos que apresentar uma prancha vertical no formato A2, com um resumo do projeto. Esse será o tema da aula 2. Na aula 3, você aprenderá a fazer um portfólio para apresentar os seus projetos, suas qualificações profissionais ou a sua empresa. Na aula 4, nós faremos uma apresentação a nível de anteprojeto para ser mostrado a um cliente com exemplo de um projeto residencial. Com relação aos arquivos usados nas aulas, nós sempre teremos essa organização. Uma pasta com os arquivos de referência da respectiva aula e externamente um arquivo InDesign com o trabalho finalizado e um arquivo PDF com o resultado desse trabalho. Muito bem, para iniciar a nossa aula, abra o InDesign e surgirá esse menu inicial, onde você terá a opção de selecionar alguns arquivos recentes. Você pode abrir os arquivos recentes que você tenha trabalhado. Clicando em Open, ele vai abrir o menu de diálogo do seu computador para procurar arquivos. E clicando aqui em Create New, nós vamos criar um novo documento. Então clique em Create New. Será aberto este menu Novo Documento, onde você terá a opção de usar as configurações de um arquivo recente. Então nós temos aqui arquivos com tamanhos que eu utilizei nos últimos projetos, ou usar um arquivo gabarito que tenha sido salvo, aqui como se fosse uma espécie de template com algumas pré-definições que o InDesign chama de Document Presets. Depois eu tenho aqui as opções de configurar o meu novo documento em 3 opções, 3 tipos de formato: print para impressão, para web ou mobile para aplicativos móveis. Então eu tenho aqui nesse print os tamanhos mais usados para impressão: A4, carta, tabloide, formato A5, A3, e tenho as dimensões aqui para web com tamanhos de tela em pixels. Tenho em mobile esses tamanhos aqui usados para tela de iPad, celular, etc. Então eu tenho aqui, eu vou utilizar a opção para impressão e eu vou usar um formato A3. Aqui à minha direita eu vou colocar o nome do arquivo. Eu posso definir também a largura e a altura manualmente, se eu não quiser um formato padrão. Aqui eu vou manter as dimensões do A3. Posso escolher
o tipo de medida que ele vai utilizar. Vou colocar em centímetros. Vou colocar aqui a dimensão na horizontal, paisagem. O número de páginas, no nosso caso serão 5 folhas no formato A3. E eu tenho a opção aqui Facing Pages, que eu vou desmarcar. Essa opção é quando você tem um tipo de página que seja aberta, se você for fazer um livro, uma revista. Na aula de portfólio nós vamos utilizar aqui. É quando você coloca uma página ao lado da outra para você visualizar como se fosse um livro aberto. Aqui eu vou tirar essa opção Facing Pages. Vou começar da página 1, a numeração. Aqui ele está definindo como será mostrado na minha tela, apenas com uma coluna mesmo. Eu vou colocar uma página embaixo da outra. E aqui seria o espaçamento entre cada página. Tem as opções aqui de margens. Então eu tenho a margem superior, inferior, esquerda e direita. Com esse cadeado ligado, todas as margens são alteradas quando eu mudo uma delas. Vou colocar aqui 0, eu não vou utilizar margem nesse caso. E eu ainda tenho a opção aqui de sangria e marcas de corte. Então, esse tipo de coisa você utiliza quando você fizer algum arquivo que exija um corte preciso. Em alguns casos, se você fizer um portfólio, será utilizado. Nós iremos mostrar na aula de portfólio que às vezes é necessário essa sangria para que no momento do corte a impressão não tenha nenhum tipo de erro milimétrico. Então, para isso que a gente utiliza a sangria. Então, vamos aqui já com as nossas definições criadas. Eu vou criar o documento. E aqui nós vamos ver rapidamente então, a interface do InDesign. Nós temos aqui na barra superior alguns menus, arquivo, editar e outros menus que nós veremos no decorrer das aulas. Aqui embaixo nós temos essa barra de informações que muda de acordo com a ferramenta que eu seleciono. Então, por exemplo, com a ferramenta texto selecionada, você vai ver ali as informações de tipo de fonte, o tamanho da fonte, espaçamento, alinhamento, etc. Então, de acordo com cada ferramenta, essa barra de informações muda. E eu tenho aqui à esquerda a barra de ferramentas. Nós veremos aí muitas dessas ferramentas durante as aulas. Eu tenho aqui também uma configuração de como será a cor de um elemento, o preenchimento e a borda. Eu tenho aqui a minha área de trabalho e à direita algumas opções. Então, eu tenho aqui Pages, páginas. Nós criamos nosso arquivo já com 5 páginas. Se eu quisesse criar uma nova página, eu tenho que Create New Page ou apagar uma página. Aqui eu seleciono a página que eu desejo. Posso criar ou apagar. Consigo reorganizar também essas páginas arrastando. E tem aqui a opção de criar um mestre, que nós vamos utilizar na aula 4. Esse mestre você pode criar algum tipo de padrão que se repita em todas as páginas, por exemplo, um tipo de carimbo, uma logo. Então você coloca no mestre e ele aparece em todas as folhas. Um outro modo de navegar pelas páginas seria também aqui na barra inferior. Consigo selecionar aqui para qual página eu quero navegar. Aqui não está fazendo muita diferença, lógico, porque está em branco. Mas eu posso navegar aqui também pelas setas, ir para a página inicial, a primeira página, ou a última página. Muito bem, prosseguindo aqui com essas janelas, eu tenho layers, que são as camadas. Nós iremos utilizar ali as camadas para diferenciar alguns elementos, fundo, imagem, texto. Links são os arquivos que eu utilizar, que eu vou inserir aqui. Então, vou utilizar arquivos JPEG, PDF. Ele vai pegar o caminho desse arquivo e vai mostrar para mim aqui o link. E eu tenho as opções de espessura de linha, tipo de linha, aqui em Stroke. Então, eu posso selecionar aqui espessura de linha, tipos de linha e outras configurações. Tenho aqui as opções de cores.
Então, eu posso alternar aqui, seja a cor de um elemento ou de um texto. E eu posso alternar aqui o preenchimento e a borda. E selecionar aqui nessas opções, se eu vou querer CMYK, RGB, e assim configurar as cores. Eu tenho também uma barra aqui com todo esse espectro de cores. Bom, eu poderia também adicionar algumas dessas janelas. Se você também estiver em falta aí no seu arquivo com alguma delas, o acesso é aqui em Window. Então, conseguiria selecionar esses elementos. Poderia acrescentar algum, por exemplo, aqui em Type, Character, eu tenho a opção de colocar os textos, a opção de textos, e aí arrastando aqui, esse elemento fica incorporado. Se eu quiser tirar, basta arrastar também para o meio da tela e fechar. Antes de dar início ao nosso trabalho, vamos abrir o arquivo PDF com o projeto finalizado, porque tem algumas lições, conceitos de diagramação que são fundamentais e eu quero explicar isso. Aqui, como se trata de um projeto de concurso, tem uma prancha padrão com título e numeração aqui no canto inferior direito. É um arquivo PDF fornecido pela organização do concurso. Então nós vamos fazer a inserção disso. Em cada página tem esse padrão, mudando apenas a numeração das folhas. E falando um pouco sobre os conceitos de diagramação, eu considero que há 3 conceitos fundamentais. O primeiro é o planejamento do conteúdo. O segundo, alinhamento. E terceiro, equilíbrio entre cheios e vazios. Então, primeiro, planejamento do conteúdo. Eu considero essencial você, antes de iniciar a montagem, fazer alguns croquis, desenhar à mão mesmo, aquilo que você tem em termos de imagens, a quantidade de imagens, o número de perspectivas, fachada, plantas, textos, diagramas. Você organizar todo esse conteúdo e planejar como você quer fazer a sua apresentação. No meu caso, você vê que ele segue uma linha, uma narrativa. Então, na primeira página eu tenho uma imagem geral do projeto, onde eu já fiz a incorporação do memorial descritivo nessa parte superior, aproveitando esse espaço do céu. Então, coloquei as letras em branco para dar um contraste com o azul do céu. Coloquei aqui um diagrama conceitual da concepção do projeto e a implantação também, tudo com essas linhas brancas e detalhes em vermelho. Então você vê que, pensando nisso, eu já fiz o render dessa imagem com um espaço do céu maior do que eu usaria normalmente aqui em cima, para que eu colocasse isso. Então, se você observar aí nos arquivos do nosso curso, essa imagem eu já fiz com o rendering, já com espaço maior do que normalmente eu faria aqui no céu, exatamente pensando nisso. Por isso é importante esse planejamento. Voltando aqui, então nessa primeira página eu tenho essa abertura. Na segunda página eu coloquei já a planta do térreo. E aqui junto com a planta do térreo, 2 imagens desse nível. Térreo, aqui nessa praça, nesse espaço de convivência entre os edifícios. E colocando aqui também a planta do segundo subsolo e a planta de cobertura. Sempre colocando ali a numeração dos ambientes, escala gráfica, norte, título. São detalhes importantes que não podem passar. Então tenho aqui na folha 3 a ideia de mostrar o pavimento tipo. Então eu fiz aqui a planta do pavimento tipo e a ampliação dos 4 tipos de unidade que eu tenho. Na verdade 2 tipos de unidade, mas uma delas mostrando o espaço ali para cadeirante, o giro da cadeira de rodas, etc. Então essa página eu dediquei também as imagens a mostrar o nível do pavimento tipo. Na folha 4, eu fiz ali os esquemas de sustentabilidade, então mostrando a carta solar, a trajetória do Sol, as estratégias utilizadas, brises, todos esses equipamentos de eficiência energética. Essa descrição, um corte mostrando esses esquemas de sustentabilidade
e aqui também uma seção construtiva. E na última página eu dediquei a mostrar a influência da legislação, uma série de parâmetros como taxa máxima de construção, taxa mínima de área verde, tudo que era referente a essa parte de legislação, área construída, o aproveitamento desse potencial construtivo e, por fim, aqui mais uma imagem e um corte. Então é super importante você ter um planejamento. Número 2, o conceito é alinhamento. Você vê que sempre dentro de uma lógica você pode utilizar alinhamentos para os textos, né? Ele não ficar aquela coisa muito solta. Você vê que inclusive esse primeiro parágrafo ele está alinhado com o edifício. E depois aqui também os textos seguem uma lógica de alinhamento. Nas outras folhas você vai ver também as imagens sempre seguindo uma lógica horizontal e vertical de alinhamento. Em alguns momentos você não vai ficar tão preso a isso, mas pelo menos alguma lógica de alinhamento eles precisam ter. Você vê aqui alinhamento vertical e horizontal. Isso é muito importante. E o terceiro conceito é o equilíbrio entre cheios e vazios. O que significa isso? Uma prancha para apresentação de projeto, de arquitetura, ela não pode ser muito cheia, muito carregada de informações, de textos. Ela não pode ficar muito sobrecarregada, isso dá uma sensação ruim, você não tem uma leitura legal do projeto. E, por outro lado, também não pode ser muito vazia, né? Então, se ficar muito vazio, também dá aquela sensação de falta de conteúdo, né? Não tem muita coisa para ser apresentada. Então é sempre fundamental você ter esse equilíbrio, né? Que você vê, por exemplo, na própria imagem já tem uma área vazia aqui no meio. Indo aqui para as outras pranchas, você vê que também ela não está muito cheia de elementos e também não está com muitos vazios. Você vê que em alguns momentos tem alguns vazios, mas sempre seguindo aí um certo equilíbrio. O fundamental é o equilíbrio das informações. Muito bem, nós vamos então dar início ao projeto. A primeira coisa que faremos é a criação dos layers. Então aqui eu vou, nesse layer existente, dar um duplo clique e posso digitar o nome. Eu vou fazer ali o fundo. Vou criar um layer imagens. Clico aqui Create New Layer. Textos. Vou criar também um layer que seja textos em contornos. Isso eu vou explicar no final da aula para que serve. E finalmente eu vou colocar um com meu modelo de pranchas. Eu vou começar utilizando esse modelo de pranchas. Dependendo do seu projeto, ele pode até ficar no final, você pode arrastar esses layers, essas camadas, reorganizar. Aqui no nosso caso ela vai poder ficar no topo porque ela tem uma transparência no fundo. Então aqui eu vou utilizar nos meus arquivos das aulas, você vê que eu tenho aqui os modelos de prancha em A2 e A3. Esse modelo A3, disponibilizado pela organização do concurso, você vê que ele já é um arquivo PDF com 5 páginas. Então eu vou procurar inserir cada uma dessas páginas. No InDesign, eu tenho aqui a opção de esse retângulo, é o frame, é uma espécie de viewport, onde eu vou inserir o meu arquivo. Então vou fazer o retângulo aqui pegando do canto superior esquerdo até esse outro canto da minha tela. E aí aqui, portanto, eu vou inserir o meu arquivo. Então vou lá em File,
eu tenho a opção Place, colocar. E aqui então eu vou escolher o meu arquivo. No caso, esse modelo de prancha A3. E preste muita atenção pelo seguinte. Para que apareçam as opções de escolher qual página do meu PDF eu quero inserir, eu tenho que marcar essa opção aqui, ó, Show Import Options, para que apareçam as opções de importação. Então, eu preciso marcar essa opção. E também para que o PDF já fique na posição ajustada do A3, eu preciso marcar uma outra opção assim que eu abrir o arquivo. Eu vou clicar aqui em abrir. E aí eu vou ter a opção aqui no Crop. Vou colocar aqui Crop e ele vai colocar o meu arquivo já na posição original para que eu não tenha que arrastar as informações do meu carimbo. Ele fique já no canto inferior direito de acordo com o arquivo original. E aqui eu tenho as opções de quantas páginas eu vou colocar. Aqui, como eu coloquei apenas um frame para colocar o meu arquivo, eu preciso colocar página por página esse frame, então não posso colocar 5 páginas como está aqui, total de páginas 5. Vou mudar aqui a opção para Range e selecionar apenas a página 1, apenas a folha 1. Então com essa folha 1, ele vai colocando aqui a opção do Crop, como eu mostrei, eu clico em OK e ele fez a inserção. Ele aparece com essa visualização ruim, mas não se preocupe. O InDesign faz isso para que fique leve o seu arquivo na hora de trabalhar, mas na hora de gerar o PDF final, a impressão, esse arquivo vai sair com uma definição boa. Se você quiser dar um zoom, tem a opção aí Ctrl+, e com a barra espaço você consegue o pan. Pressionando a barra espaço e pressionando o mouse, você tem o pan. Então, Ctrl+, Ctrl-, dá o zoom. Então, como eu disse, olha, fica com essa definição. Se você quiser previamente ter uma visualização otimizada, você pode clicar aqui com o botão direito. E aí eu vou ter uma opção de visualização, ó, Display Performance. Se eu colocar High Quality, ele está usando aqui as definições de visualização, que é para ficar leve, exatamente. Se eu colocar aqui a disposição de alta qualidade, ele vai mostrar originalmente. Mas se você trabalhar com alta qualidade com todas as imagens inseridas aqui, vai pesar muito, a sua máquina pode não aguentar ou ficar mais lento. Então eu vou utilizar aqui apenas mesmo essa opção de visualização. Prosseguindo, eu vou fazer a mesma coisa nas outras páginas. Vou criar aqui o meu frame, minha estrutura, presta atenção ali na precisão na hora de pegar o canto. E eu vou ali, Place novamente, modelo de prancha. Agora eu vou colocar página 2. Vou repetir essa operação nas 5 folhas. Muito bem, prosseguindo aqui, o próximo passo será inserir a nossa imagem, que nesse caso será a imagem de fundo. Eu posso colocar um cadeado para trancar esse layer para que ele não seja alterado. E aí eu vou colocar aqui então no layer fundo e vou colocar novamente aqui esse frame. Sempre vou utilizar ele para inserir uma imagem. E vou lá em Place. Lembrando que acontece o seguinte, quando eu coloco o arquivo dessa maneira no InDesign, ele sempre utiliza a localização no seu computador desse arquivo. Então, se eu mudar esse arquivo para outra pasta, se eu mover a pasta mesmo dentro aqui da minha organização do computador,
ele não vai encontrar mais esse arquivo. Vou ter que atualizar os links, também não é o fim do mundo, basta você reencontrar esses arquivos e fazer os links novamente, mas sempre que possível você pode evitar de mudar esses arquivos, essa pasta de local, para que não apareça em falta esses arquivos. Então eu vou abrir aqui essa imagem que eu vou utilizar como fundo. Você vê que o fato de esse layer estar abaixo do layer pranchas, o meu carimbo aqui, as informações do carimbo ficam acima. Vou trancar também para que não seja alterado. Você viu que a imagem já se encaixou perfeitamente, porque eu já tinha feito com formato A3, mas as outras nós precisaremos fazer alguns ajustes. Indo agora para o layer imagens, eu vou inserir aqui a implantação e aquele diagrama conceitual. Vou fazer aqui um retângulo e aí colocando um arquivo PNG que está com as linhas brancas. Vou clicar OK. Você vê que nessa inserção, como eu estou utilizando aqui também o desenho em formato bem pequeno, o arquivo original é maior que isso. Então, esse retângulo que eu criei, o desenho está extrapolando. Para que eu veja o tamanho real desse arquivo, você vê que eu consigo mexer aqui nas bordas, mas eu quero utilizar ele menor. Então, para isso, para redimensionar, eu utilizo a seta branca. Essa seta de seleção direta, branca. Quando eu clico, ele já mostra as bordas do meu desenho original. E aí, preste muita atenção, porque para redimensionar, pressione a tecla Shift, para que ele não perca as proporções. Se eu quiser mudar essa dimensão sem o Shift, ele vai distorcer e aí meu desenho vai ficar errado. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Então, sempre com o Shift, quando eu pego as diagonais para redimensionar e ele manter as proporções. E aí eu tenho também a opção, se eu quiser, de ajustar esse meu frame, essa minha estrutura, a dimensão do tamanho do meu desenho que está aqui extrapolando. Então eu posso selecionar esse retângulo, botão direito, eu tenho aqui Fitting, que é ajustar. Eu tenho a opção aqui de ajustar o frame proporcionalmente, o conteúdo proporcionalmente, ajustar o frame ao conteúdo ou o conteúdo à estrutura, ao frame. Então eu vou aqui ajustar a minha estrutura ao conteúdo. Ele ajustou. Então eu tenho sempre essa estrutura que eu consigo mover com a seta preta e o desenho com a seta branca. Muito bem. Com a seta preta também eu vou sempre utilizar para mover isso aqui como um todo. Então ele na verdade vai ser até um pouco menor, porque eu ainda vou inserir, vou colocar novamente aqui o Fitting, Frame to Content, porque aqui eu ainda vou inserir o desenho conceitual. Então eu vou ter outro desenho aqui em cima. Eu vou colocar esse desenho também está bem maior, então vou fazer aqui o ajuste. E eu preciso trabalhar de forma que eu consiga apresentar todo o meu conteúdo, encaixar o conteúdo na minha prancha. Posso utilizar também as setas aqui do teclado para reposicionar. A implantação vai ter que ser menor. Então eu vou ter aqui também a opção de inserir os textos. Então vamos aos textos. Utilizando aqui a ferramenta texto. Primeiro eu vou copiar, eu tenho já aqui nos meus arquivos de texto os textos que serão utilizados no meu projeto. Então vou até pegar primeiro essa parte do memorial descritivo. Aqui, se eu não me engano, lá no meu arquivo eu tenho primeiro essa parte aqui, urbanidade.
Vou só verificar como é o arquivo original. Exatamente. Então eu vou ter aqui, na hora de criar o texto, eu vou fazer uma caixa, seleciono a ferramenta texto. Vou fazer a caixa de texto. Posso ajustar depois sem problemas. Eu copiei lá o texto do Word. E aí, Ctrl V, eu posso colar. Você vê que o texto está muito grande. E aí eu vou fazer o ajuste. Eu posso tanto selecionar aqui com a seta preta mudando tudo, como dando um duplo clique, eu consigo entrar nessa caixa e selecionar apenas partes do texto. Então aqui, mas eu vou selecionar ele primeiro de forma... Eu posso selecionar ele de forma geral mesmo. Posso utilizar até essa janela aqui do Type. Colocar ela aqui ao lado. E aqui mudar então esse texto, por exemplo, para 8 pontos. Então, teria essa configuração. E eu posso mudar também aqui o espaçamento. Utilizar um espaçamento maior, acho que a apresentação fica mais legível com um espaçamento maior. Aqui no meu caso eu coloquei também o texto branco, então indo aqui em Color, mudando para o T de texto, eu consigo selecionar aqui a opção texto branco. E eu dei um destaque onde eu tenho negrito, no meu texto original aqui, habitação, por exemplo, como instrumento de integração social. Aqui também eu fiz algumas partes em negrito. Eu dei um destaque colocando na cor vermelha. Então, poderia selecionar essas partes de texto. E aqui no Color, então, como eu disse, eu tenho aqui CMYK, RGB. Posso até utilizar como padrão aqui. Vou colocar um vermelho aqui 210, que fica um pouco mais escuro. E aí eu vou configurando o texto dessa forma. Com o restante do texto eu faço a mesma coisa, vou ter os outros textos aqui, vou ter os textos da concepção aqui dos blocos. Então você pode fazer toda essa inserção, esse texto dos blocos está aqui no final. Então são comandos repetidos, não vou gastar muito tempo fazendo o mesmo comando, porque o importante é você aprender as ferramentas. E que eu vou fazer para você ver a escala gráfica e o norte. Então eu posso colocar aqui um texto com o título implantação. Também posso ter essa configuração do tamanho. Se eu quiser colocar, por exemplo, 7 pontos, eu não tenho essa opção aqui, eu posso digitar, selecionar, colocar 7 pontos. E aí eu tenho a cor do texto branco. Dentre outras opções, eu tenho aqui também a opção, depende do tipo de fonte. Se você terá a opção de negrito, por exemplo. Usando aqui o Myriad Pro, eu tenho o Bold, que seria o negrito, ou itálico, ou negrito com itálico. Isso vai depender do tipo de fonte que você utilizar. E aí, para fazer uma escala gráfica, eu utilizo a ferramenta retângulo. Então aqui na barra de ferramentas eu tenho retângulo. Posso selecionar aqui a cor do preenchimento, que eu já vou colocar antecipadamente como branco. Vou dar um zoom. Você vai ter que conferir no seu projeto alguma medida que seja referência. Eu sei que esse módulo aqui do meu projeto tem 10 metros. Então, utilizando aqui essa informação, eu fiz um retângulo com esse tamanho. E aí
eu posso arrastar, posso redimensionar um pouco. Pressionando a tecla Alt, você vê que a seta fica com uma segunda seta branca. E você pode copiar, arrastar e copiar o arquivo. Então, com a escala gráfica, eu tomei ali a referência de 10 metros. Então, vou ter aqui 10, 20 e o dobro, 40 metros. Então, eu vou utilizar esse comando, ou posso colocar 50 metros também. Posso colocar uma medida que seja meia, uma escala aproximada. Então, posso utilizar aqui a ferramenta texto, já colocar também algum tamanho de texto especificado. E aqui, uma coisa também que eu deveria prestar atenção, que eu não fiz, seria a camada, né? Então esses elementos aqui de texto acabaram ficando no layer imagens. Basta eu selecionar aqui, pressionando o Shift, esses dois elementos, e arrastar para a camada texto. Você vê que ele muda de cor ali, já fica com a borda verde, de acordo com a camada que ele está. Posso até trancar a camada imagens. Escala gráfica também poderia colocar em textos, sem nenhum problema. E então eu vou inserir aqui o texto. Está ficando pequeno, por isso ele não está aceitando. Eu posso copiar aqui e fazer a escala gráfica. Eu vou colocar então aqui 10. Você vê que quando eu digito ele não cabe na caixa, eu tenho que aumentar essa caixa. Então vou finalizar aqui 0, 10, 20 e 50 metros. O norte você poderia utilizar alguma imagem já também, algum PNG que seja um símbolo de norte. Agora, se você quiser um desenho personalizado, como eu quis fazer um norte mais simplificado, eu acho que fica mais bonito na apresentação. Então, simplesmente fiz um círculo com uma linha. Eu acho que fica muito mais limpo. Então, posso utilizar aqui as ferramentas, pressionando o mouse sobre o retângulo. Tem a opção aqui também de elipse. E a elipse, pressionando o Shift, fica o círculo perfeito. Fiz aqui, ele está com preenchimento. Vou alternar aqui para que ele fique com a borda e sem preenchimento. E posso controlar as espessuras. Então aqui está com 1 ponto, eu vou digitar 0,5. Depois vou utilizar a ferramenta linha, e com a linha, aqui eu vou fazer a linha mais espessa, com 1 centímetro. E aí posso criar Você pode também agrupar esses elementos para que caso você mova, ele não solte. Por exemplo, a escala gráfica, você pode selecionar por engano, mover algum elemento. Posso selecionar isso tudo aqui. Botão direito, eu tenho Group, ele vai agrupar. Então assim que eu mover, ele move todos os elementos. A mesma coisa o norte, o círculo e a linha. Botão direito, eu vou agrupar. E assim que eu mover, ele move tudo junto. Muito bem, os outros elementos serão comandos repetidos, textos, imagens. As próximas folhas também seriam comandos repetidos. Portanto, agora eu vou
abrir já um arquivo com todo esse processo adiantado para você ver como nós finalizamos o arquivo e fazemos a exportação em PDF. Olá, então estamos aqui com o nosso arquivo já finalizado, com toda a inserção de textos, imagens, conforme nós ensinamos nessa primeira parte da aula. Vou mostrar aqui nas outras folhas os outros detalhes. Então eu copiei aqui cada texto da numeração dos ambientes, fiz os textos de divisa. Uma coisa também importante, eu desenhei aqui a linha de corte. Ela poderia até estar já no desenho original que eu trouxe aqui, mas muitas vezes eu prefiro fazer. Aqui eu fiz um desenho bem simples, com 2 linhas também, e um texto. Criei as legendas. E aí o que teria também de diferente aqui seria talvez nesse corte construtivo. Fiz aqui com a ferramenta linha e com a ferramenta círculo essa linha de chamada. Então tem aí toda essa configuração. Agora, para finalizar, é importante salvar os textos como contornos. Por quê? É uma coisa que acontece não com muita frequência, mas pode acontecer de você salvar um arquivo PDF e quando ele for aberto em outro computador, se as fontes que você usou no seu projeto não estiverem nesse outro computador, ele pode substituir as fontes. Então, ele pode substituir o tipo de texto e pode não ser o texto que você gostaria de usar. Com certeza vai mudar aquilo que você tinha pensado em termos de utilização das fontes. Então, não é legal. Para não correr esse risco, nós salvamos os textos como contorno. Então, eu tenho aqui o meu layer de textos. Eu vou trancar os outros. O de contornos, por enquanto, está vazio, então eu posso deixar aberto. Mas em cada folha eu vou selecionar aqui todos os textos e vou utilizar a tecla Alt para copiar para o lado, para fora da folha. Aqui. Por que eu faço isso? Se eu precisar editar o texto ainda, eu posso entrar aqui, editar o texto e copiar ele novamente para dentro da minha folha. Eu tenho ainda essa possibilidade de edição, porque depois que eu crio os contornos, ele não pode ser editado mais. Então esse que está aqui dentro da folha, eu vou arrastar para a camada contornos. E para criar esses contornos, eu vou aqui na opção Type, Create Outlines. Então ele vai criar contornos. Dando agora um zoom, você vê que os textos se transformam realmente como se fosse um desenho. Ele fica agrupado aqui, você não consegue editar mais. Mas por outro lado também ele não será alterado se o outro computador, onde ele for aberto, não tiver as fontes originais. Então você tem que fazer isso para todas as folhas. Eu vou selecionar aqui todos os textos. Importante aqui copiar corretamente para a lateral. Vou arrastar para a camada contornos, Type, Create Outlines. Você vai repetir esse comando aqui para todas as folhas. E ao final, para exportar, basta vir aqui em File, Exportar. E aí eu vou ter a opção de exportar aqui como PDF. Tem outras opções também, JPEG, PNG. Você clica em salvar e aqui dentro tem também mais uma série de opções. Primeiro aqui eu tenho o tipo de arquivo que ele vai salvar. O padrão que ele usa aqui é o PDF X1A. Um padrão muito utilizado para impressão. Tem outros padrões aqui também, mas normalmente eu utilizo esse. Tem outras opções aqui de páginas, compressão, se você quiser um arquivo menor, com menos definição. Aqui aquela questão de marcas e sangrias, marks and bleeds. Então poderia colocar aqui também.
e outras opções mais avançadas aqui. A princípio, você poderia também aqui, por exemplo, em vez de exportar todas as páginas, escolher uma abrangência ali de páginas que você queira fazer. Aqui eu vou colocar mesmo todas as páginas. Você clica então em exportar. E aí é importante você esperar um pouco, dependendo do arquivo, pelo fato de ter muitas imagens, muitos textos, ele vai demorar um pouco para fazer essa exportação e também para que não gere nenhum erro. Acontece muito no InDesign, se você durante esse processo de exportação do PDF, você muda de programa, faz alguma outra operação no seu computador, ele pode dar erro. Então é importante você deixar ele parado por um tempo. Pode parecer estranho, mas isso acontece muito. E aí assim que tiver passado aí, dependendo do tamanho do seu arquivo, 1 minuto, 2 minutos, você vai poder conferir na pasta onde você salvou o resultado do seu projeto. Então já apareceu aqui para mim. Então aí está o nosso projeto, apresentação no formato A3. Muito bem, espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Bye, bye.